Na manhã desta quarta-feira, dia 28 de setembro, o juiz eleitoral da 19ª Zona, Dr. Ireilton Freire, concedeu a entrevista coletiva para a imprensa de Itauá e da região dos Inhamuns e orientou os eleitores dos municípios de Itauá e Parambu sobre o primeiro turno das eleições no próximo domingo, dia 2 de outubro. A partir de agora, você confere a coletiva de imprensa. Gostaria de inicialmente cumprimentar os responsáveis pelos órgãos de comunicação aqui presentes, que estão nos prestigiando nessa entrevista coletiva. O senhor Sampaio Moreira, da Rádio Cultura de Itauá, o senhor Eurico Rodrigues, da Sinal Itauá TV, o senhor Flaviano Oliveira, da TV Regional, e o senhor Willismar Holanda, da Rádio Difusora. Cumprimentar todos os ouvintes desses órgãos de comunicação que estão assistindo a essa transmissão e fazer um breve apanhado das eleições de 2022 aqui na cidade de Itauá. A 10ª Zona Eleitoral de Itauá é composta pelo município de Itauá e pelo município de Parambu. Certo? A eleição de Parambu vai ser conduzida lá pela doutora Carliette Palácio, que é minha colega da 2ª Vara Criminal de Itauá, e eu ficarei aqui responsável também pela eleição e apuração dos votos desta cidade, da Princesa dos Amuns. Já está aqui ao meu lado também a presença do meu assessor, Éder Lima, é o experiente chefe do cartório eleitoral, que qualquer coisa ele me dá aqui um suporte. Bom, nós fizemos já todos os procedimentos relacionados à logística das eleições. Já foram requisitados os meios de transporte que estarão aqui a partir de sexta-feira, começando de sexta-feira e sábado, para apoiar as equipes dos técnicos da Justiça Eleitoral. Realizamos reuniões com os órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Exército Brasileiro, dando instruções sobre esse tópico aí da segurança nas eleições. Esperamos que seja uma eleição muito tranquila, como é da tradição dessa ordeira cidade de Itauá, composta de pessoas educadas, de pessoas inteligentes, de pessoas que realmente, cidadãos da melhor qualidade, que certamente contribuirão para o bom transcorrer das eleições. Eu vou deixar aos amigos da TV e rádio aqui dos órgãos de comunicação fazer as perguntas, que mais interessam ao eleitor e me prontificar a responder com a assessoria do nosso chefe cartório eleitoral, Éder Lima. Doutor Ireilton, a respeito de transporte, o eleitor tem perguntado muito se a Justiça Eleitoral vai disponibilizar transporte tanto aqui para o município de Itauá como também para o município de Parambu. Bom, com relação ao transporte, no Itauá, como existem urnas em todos os locais que permitem o acesso ao eleitor, não haverá transporte de eleitores. No município de Parambu haverá sim, e as rotas já estão definidas, mas isso aí eu não posso detalhar essas rotas porque vai ficar com a competência do juiz eleitoral designada para acompanhar. Eu lembro, senhores, que é proibido, é crime eleitoral o transporte de eleitor. Tem algumas exceções, o transporte próprio, o transporte coletivo, não fretado, o mototáxi, mas desde que seja caracterizado para uso do próprio eleitor, que isso não seja um transporte bancado, financiado por partido político, por candidato por coligação, porque isso é crime eleitoral. Doutor Ireilton, até ontem estava havendo um confronto entre coligações aqui na cidade de Itauá para a realização do último evento na qual eles têm direito. Já foi resolvido isso pela Justiça Eleitoral? Nós havíamos marcado uma reunião hoje com os responsáveis pela coligação. Na verdade, não seria uma coligação e uma entidade civil não formalizada, que também tem o direito de se manifestar publicamente e fazer sua passeata. Como essa entidade somente comunicou à autoridade, a Polícia Civil, a realização dessa passeata e a coligação formalizada
comunicou à Polícia Militar, e a resolução é expressa que a comunicação deverá ser dirigida à Polícia Militar e que compete ao juiz eleitoral decidir com relação à prioridade de quem vai realmente fazer a passeata, já que não é possível fazer passeatas simultâneas no mesmo horário e no mesmo percurso, por questão de segurança, de manter a ordem pública. Mas eu conversei com o responsável pela essa entidade não civil, não formalizada, que é Direito Tauá, e facilmente ele entendeu, né? E como ele ainda não havia formalizado da Justiça Militar o pedido, ele vai fazer a passeata dele num dia, no horário, num dia anterior, no horário que não coincida, que deu uma margem de segurança suficiente para não haver conflito com a passeata marcada pela coligação, acho que do PSD. Doutor, relacionado ainda a evento que não seja político, poderá ser realizado no dia que antecede o pleito, ou seja, no sábado? Temos a lei seca. A lei seca, a famosa lei seca, entre aspas, né? Que é uma portaria que nós baixamos, ela é proibida a venda de bebida alcoólica do meia-noite de sábado às 19 horas de domingo. Então, qualquer evento que ultrapassar esse horário com a venda de bebidas, ele está transgredindo a portaria e pode ser objeto de sanções. Doutor, voltando para a questão do processo eleitoral em si, pode-se dizer que a única alteração assim, de maior relevância para as eleições desse ano é a proibição da utilização do celular na cabine de votação no instante da urna eletrônica? Na verdade, essa proibição existe há muito tempo, está na lei das eleições. Houve uma divulgação, houve uma celeuma na imprensa, alguns órgãos de comunicação, mas na verdade essa proibição está na lei 9.504 de 97. Né? Mas não era muito exigido ou muito fiscalizado, como vai ser agora? Bom, existe toda essa questão política, né, de fake news, essa história de dúvida sobre a integridade das eleições, então esse assunto ficou muito em pauta. Mas na verdade a orientação é essa, e nós vamos cumprir. O eleitor será indagado se porta algum aparelho eletrônico, como celular, né, filmadora, será convidado a deixar o aparelho desligado na mesa de votação lá. Posteriormente a entrega, ele será habilitado para votar. Em caso de resistência, doutor? Em caso de resistência, ele poderá ser preso em flagrante. Inclusive por desobediência e talvez até gerar um tumulto lá na urna eleitoral, da sessão eleitoral. Todos esses dois fatos são crime. E existe a possibilidade de dizer que não tem o aparelho e se dirigir à cabine de votação e os mesários, o presidente dele, observar que ele realmente desobedeceu a ordem. Então ele será identificado e vai constar em ato, ele vai responder em inquérito lá na Polícia Federal. Agora, a gente quer evitar ao máximo essa questão de uma possível prisão em flagrante. Tanto que se ele disser que não tem e for votar com o aparelho e for percebido, talvez ninguém vá dar nem ordem de prisão na hora. Mas se ele disser que tem um aparelho e se recusar a entregar, aí ele vai ser preso. Tá certo? Por desobediência, por resistência, se for o caso. Né? Ninguém vai permitir. Ele não vai votar. Não vamos permitir que ele vote. E se ele criar um tumulto, ele vai ser preso. Doutor Ireilton, quanto a essa novidade, que é o deficiente que vai votar, ele pode levar o acompanhante até a sessão eleitoral, até a cabine, para auxiliar ele a votar? Sim, esse aí foi um dos pontos mais importantes de mudança na legislação eleitoral, que é muito flexível. Ela permite o auxílio ao eleitor com qualquer tipo de deficiência. Fica a critério do presidente da mesa da sessão ver que essa pessoa é detentora de uma deficiência. Mas a norma é tão elástica que, na verdade, eu acredito que a grande maioria das pessoas que declararam deficiente, a não ser que haja uma situação totalmente visível, né? No caso da declaração de deficiência, ele vai permitir
O presidente da União vai permitir que ele se dirija à sessão com um acompanhante que será identificado e constará na ata. Antes, somente era considerado deficiente aquelas pessoas que tinham impossibilidade de digitar, problema nas mãos, impossibilidade de digitar o número, o voto, de fazer física. Mas hoje ele fala de uma deficiência de forma genérica, né? Qualquer deficiência. Então, o mudo, o surdo-mudo, a pessoa com mobilidade reduzida, o idoso com deficiência, né? O analfabeto com deficiência. Agora, o idoso e o analfabeto, por ser idoso e analfabeto, ele não é permitido ter ajuda, só se ele for deficiente. Então, tem casos de pessoas realmente idosas, de pessoas com problema até mental, que chega com um acompanhante, e como a legislação flexibilizou ao extremo, a minha orientação é que o mesário, o presidente de mesa, tem uma visão bem flexível dessa norma. Mas até a deficiência mental, doutor? Bom, se ele está apto a votar, até deficiência mental. Porque alguém pode aproveitar alguém que tem problema de deficiência mental e querer votar no lugar dele. Aí é que está. A nova lei lá da curatela, a lei do deficiente físico, ela expressa dizer que a curatela só se estende aos atos patrimoniais em regra. O fato da pessoa ser curatelada não implica que a gente vai indisponibilizar os direitos políticos dela. Se ela está habilitada para votar, não ser numa situação de absoluta incapacidade, né? Que se possa declarar a inabilitação política dessa pessoa, mas não é a regra, o Estatuto do Deficiente não permite, né? Então, se esse eleitor está habilitado a votar, ele vai votar. A legislação não permite, ele vai votar com auxílio de uma pessoa. Agora há pouco o senhor falava com relação à tranquilidade dos pleitos aqui em Itauá. E é bem verdade, é sabedor que nós temos aqui na 19ª zona, as eleições são sempre tranquilas. Mas por que as forças de segurança foram convocadas para essa eleição de 2022 em Itauá? O senhor deve estar falando do Exército, né? O Exército isso foi decidido nos órgãos de cúpula do TSE e do Exército, né? Nós acreditamos, nós não temos certeza, mas acreditamos por ser Itauá uma zona eleitoral com estrutura física, né? De porte, então os órgãos de cúpula do Tribunal Superior Eleitoral, do TRE, juntamente com o Comando Militar, decidiram por isso. Não há nenhum indicativo da parte da Justiça Eleitoral daqui que da necessidade da vinda do Exército. Inclusive, nós nos manifestamos nesse sentido, dizendo que não havia interesse, como não houve nas outras eleições. Mas os órgãos superiores da Justiça Eleitoral, em consonância com a Corporação Militar do Exército, entenderem e mandar, é mais um reforço, são muito bem-vindos. Inclusive, eu estive em Crateús, no 41º Batalhão de Infantaria, dando uma palestra lá. Fomos muito bem recebidos. Teremos aqui um oficial do Exército de ligação diretamente comigo. E na ocorrência de um tumulto, de uma coisa de mal monta, o Exército está preparado para intervir para garantir a ordem pública, né? A lei, que é uma das suas funções constitucionais quando requisitado por um dos poderes. Uma pergunta simples aqui, doutor Eilton. Quantos eleitores estão aptos a votar na 19ª zona? Essa aí eu vou pedir ajuda aos universitários. Vou pedir ao doutor Éder Lima que me diga isso aí. Quantos exatamente, doutor Éder? Em torno de 70 mil eleitores, juntando Itauá e Parambu. E só Itauá? Itauá, salvo engano, 46 mil. 47.620. Pronto, o nosso colega aí está mais preciso que o nosso diretor aí. Então, doutor Ireilton, com relação a essa questão do dia da eleição, a aglomeração de pessoas, de eleitores nos locais de votação após terem feito o exercício do voto, qual é a orientação? A orientação é a seguinte: é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Ele pode vir de camisa do partido dele, ele pode vir com bandeira, ele pode vir com dístico aqui, ele pode se revestir de qualquer forma de vestimenta, né? Inclusive ingressar lá na sessão eleitoral. O que não pode é aglomerar. Meia dúzia de eleitores
se juntarem, ou mais, acho que até 2 já seria aglomeração. Se juntarem com paramentos que identificam que são militantes de um partido qualquer, aí já poderia caracterizar a aglomeração, isso é crime eleitoral. Mas posso entrar na cabine com a bandeira do candidato? Pode sim. Não há problema quanto a isso. Não há problema quanto a isso. Viu? Doutor, com relação à previsão de já passado ou encerrado o processo de votação, qual é a previsão da Justiça Eleitoral de conclusão da totalização dos votos aqui da 19ª zona? Porque a gente vai ter vários locais, pelo menos 4 locais de totalização, de transmissão de dados. Um aqui no fórum e outros 3 no interior. Bom, a previsão nesse aspecto, a previsão global da eleição é encerrar-se, do global de toda eleição, é encerrar-se ainda no domingo ou no início da madrugada do domingo, né? Mas o doutor Éder tem mais um histórico aí, tem mais experiência de outras eleições. 19h30 às 20 horas do domingo. Pronto, 7h30 da noite às 8 horas há essa previsão por experiências anteriores do encerramento da apuração em Itauá. Doutor, eu volto à portaria da lei seca, como a gente diz, que a partir de 0 hora do próximo domingo até... próximo sábado. Próximo sábado, 0 hora, até 19 horas do domingo, está proibido o uso de bebida alcoólica. Não é proibido, não está proibido o consumo de bebida alcoólica. Qualquer pessoa no âmbito da sua residência pode beber. Está proibida a venda ou colocar à disposição em ambientes abertos ao público, bebida alcoólica. O comércio pode funcionar sem a venda de bebida alcoólica. É exatamente a minha pergunta nesse sentido, porque eu recebi vários comerciantes perguntando, quer dizer, o meu supermercado tem bebida alcoólica, mas eu posso abrir normalmente no domingo? Sim, e eu não vou exigir que ele retire a bebida. Agora ele não pode vender. Se for flagrado vendendo, ele pode ser processado, né? Por desobediência, né? A norma da portaria. Alguém em casa que tem bebida, quiser não tem beber, problema beba. Nenhum. Só não pode ir. Inclusive pode ir até votar tendo bebido. Só não pode numa situação de embriaguez que gera algum tumulto, né? Mas se essa embriaguez permitir que ele vote sem gerar tumulto, sem gerar problemas junto a sessão eleitoral, ele pode votar. Mas ele visivelmente embriagado, doutor, pode ir votar? A não ser que haja uma perturbação da ordem dos trabalhos eleitorais. Isso aí vai depender do chefe lá, do mesário lá, do presidente da mesa. A ordem é ele votar. Só em situações excepcionais, onde que haja uma perturbação dos trabalhos eleitorais, que é crime, ele além de chegar embriagado, ainda ficar falando alto, chamando atenção, botando boneco. Usando o termo nosso nordestino, botando boneca, aí não, aí... Mas isso não é um risco, doutor, porque muita gente vai terminar bebendo em casa e saindo para votar. Bom, eu não vou proibir o que a lei não proíbe, né, Dudu? Esse rapaz está fazendo apologia ao álcool. Eu não estou fazendo apologia, eu estou dizendo que ele pode votar se ele chegar numa sessão eleitoral, num estado de embriaguez, que haja perturbação à ordem dos trabalhos eleitorais, além dele não poder votar, ele pode decidir num crime eleitoral, sem falar da contravenção penal da embriaguez, que lá é crime comum. Fica a critério da mesa diretora, a mesa receptora de voto, o presidente tem poder para dizer se ele pode ou não? O presidente da sessão eleitoral, depois do juiz eleitoral, é a autoridade máxima federal, né? E a ele compete o poder de polícia na sua sessão. E o último caso, se ele não conseguir resolver, ele me aciona. Doutor, outra situação importante é para orientar que aqueles eleitores que não fizeram a biometria, eles têm a permissão de votar, né, nessa eleição. E a outra situação é de que o eleitor, para votar, tem que levar, além do título, um documento de identificação com foto. Exatamente. O documento de identificação com foto é essencial. Ele só com o título de eleitor ele não pode votar. Ele tem que ter. São vários documentos que ele pode ser utilizado: carteira de trabalho, carteira de identidade, carteira de profissional reconhecida, né? Habilitação, certo? Agora, sem esse documento ele não vota. Se ele tiver a biometria e tiver aquele título, ele também pode votar com título. Até um questionamento em relação a essa questão do título, doutor, porque eu não posso votar, eu não posso levar o celular para a urna, mas eu posso ter o meu título no telefone celular.
É isso, ele apresenta o título ao presidente da mesa, ele habilita, recolhe o celular, desliga o celular e ele vota. Entendeu? Então não pode levar para a cabine. Não pode levar, é para a cabine. Distribuição de santinhos é proibido no âmbito da sessão no dia das eleições. Isso é boca de urna. Então, é muito comum, doutor, no dia da eleição, ou na véspera mesmo à noite, existir distribuição, até sujando as ruas, distribuindo santinhos ou jogando santinhos ali, muitas vezes próximos até às sessões eleitorais. Isso também é crime eleitoral. Né? Na verdade, é assim um derramamento de santinhos entre a noite do sábado e o amanhecer do domingo. Se for flagrado derramamento de santinho no entorno da sessão eleitoral, do local de votação, é crime eleitoral, a pessoa responsável por flagrada pode ser somente a pessoa ou... Bom, isso aí, em flagrante, a pessoa que foi... Claro. Agora, o inquérito vai ser aberto, vai ser apurado a responsabilidade, se é extensiva, vamos supor, aos mandantes, aos candidatos, etc. Isso aí é um assunto que vai ser apurado, a responsabilidade no âmbito do inquérito policial federal. Doutor, né? Até aqui a campanha transcorre em absoluta normalidade em Itauá e Parambu. Tem chegado alguma denúncia, alguma reclamação, alguma situação de anormalidade ao conhecimento do juiz? Até o presente momento, as eleições estão transcorrendo na mais absoluta tranquilidade. Graças a Deus, estamos indo bem e eu espero que essa situação de paz, de calma, de tranquilidade se estenda até as eleições, até com a ultimação das eleições e a apuração dos votos. Doutor Ireilton, agradecemos a atenção do senhor, deixamos aqui as nossas emissoras à inteira disposição para que o senhor possa, se tiver algo a acrescentar, ficar à vontade. Apenas agradecer a boa vontade dos órgãos de comunicação de Itauá de vir prestigiar a Justiça Eleitoral nesse seu importante papel de interesse público, de orientar, de esclarecer os eleitores e os cidadãos dessa grande cidade, dessa importante cidade do interior cearense.